Neste exato momento, há uma máquina zumbindo na sua cozinha. Pode ser o eletrodoméstico mais ignorado da sua casa, mas funciona com uma tecnologia de quase 100 anos. Ela depende de peças móveis que se desgastam com o tempo e de gases químicos que podem vazar lentamente para o ar. Mas em um laboratório em Pequim, uma equipe de cientistas construiu um novo tipo de máquina de resfriamento que praticamente não possui partes móveis. Ela não usa compressor, gases químicos ou zumbido alto. Em vez disso, utiliza ímãs comuns e um bloco de metal para extrair o calor do ar. Se essa invenção funcionar em larga escala, a geladeira que você tem em casa agora poderá se tornar tão obsoleta quanto um caminhão de entrega de gelo da década de 1920. Isso não é ficção científica. É um verdadeiro avanço na física que pode mudar completamente a forma como conservamos os alimentos refrigerados, como climatizamos nossas casas e até mesmo como resfriamos a bateria de um carro elétrico. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão Gostei, pois dá muito trabalho produzi-los. Inscreva-se para não perder o próximo. A tecnologia escondida dentro desta nova máquina é incrivelmente simples de entender. Mas os cientistas levaram mais de 100 anos para descobrir como fazê-la funcionar corretamente. Os cientistas na China finalmente resolveram um enigma que frustrava os engenheiros há décadas. Eles encontraram uma maneira de remover o gargalo que mantinha essa ideia incrível presa no laboratório. O que eles construíram é uma geladeira totalmente de estado sólido, e isso pode ser o início de uma revolução silenciosa nos eletrodomésticos. Mas, para entender por que sua geladeira atual está prestes a se tornar história antiga, você primeiro precisa entender exatamente o que está escondido dentro dela agora. A máquina velha na sua cozinha. Pense em todas as máquinas ao seu redor que mantêm as coisas frias. A geladeira na sua cozinha, o ar-condicionado na sua janela, o sistema de refrigeração do seu carro, o freezer no supermercado e até mesmo a máquina que mantém as vacinas refrigeradas na farmácia. Todas elas funcionam como o mesmo princípio, um processo chamado refrigeração por compressão de vapor. Foi inventado no século XIX e dominou o mercado de refrigeração por quase um século sem grandes alterações. É uma das invenções mais discretamente importantes da vida moderna. Sem ele, perderíamos a segurança alimentar, o armazenamento de medicamentos e temperaturas internas habitáveis em climas quentes. No entanto, quase ninguém para pensar em como ele realmente funciona. Eis como funciona em termos simples. A máquina utiliza um gás químico especial e o comprime em um espaço muito pequeno por meio de uma bomba mecânica chamada compressor. Quando o gás é comprimido, ele fica muito quente. A máquina empurra esse gás quente para o fundo da geladeira, onde o calor escapa para o ambiente. Assim que o gás esfria, ele se transforma em líquido, então a máquina permite que esse líquido se expanda para um espaço maior. Ao se expandir, ele absorve o calor do interior da geladeira, resfriando o ar. E o ciclo se repete continuamente. É um sistema inteligente, mas tem alguns problemas sérios. O compressor é uma peça mecânica. Ele bombeia ar para cima e para baixo constantemente, e é por isso que sua geladeira faz aquele zumbido. Como se move tanto, ele se desgasta com o tempo. Essa é uma das principais razões pelas quais as geladeiras acabam quebrando e parando de funcionar. Para produzir ar frio, esse pequeno compressor funciona constantemente, consumindo eletricidade e desgastando suas peças móveis. É como um pequeno motor funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem ao lado da sua comida. Você não o ouve na maioria das vezes, mas ele está sempre lá, bombeando gás através de tubos de metal. Mas o problema maior é o gás químico dentro do sistema. Esses gases ficam selados dentro dos tubos, mas vazam lentamente ao longo dos anos. Alguns desses gases químicos são extremamente prejudiciais ao meio ambiente. Por exemplo,
Um dos gases refrigerantes mais comuns usados hoje em dia é o R-134a. Segundo pesquisa do Rocky Mountain Institute, esse gás específico tem um potencial de aquecimento global cerca de 1.430 vezes maior que o do dióxido de carbono. Isso significa que, se apenas uma pequena quantidade de ar quente vazar da sua geladeira, ela reterá muito mais calor na atmosfera do que o escapamento de um carro. Se você multiplicar isso por todas as geladeiras, todos os aparelhos de ar-condicionado e todos os congeladores do planeta, começará a entender por que os cientistas passaram décadas tentando encontrar uma maneira melhor de resfriar as coisas. É um problema global escondido atrás da porta da cozinha. Ao pensarmos nos milhões de refrigeradores novos vendidos todos os anos, a quantidade de gases químicos presentes neles é impressionante. Se conseguirmos encontrar uma maneira de resfriar ambientes sem esses gases, poderemos reduzir significativamente o aquecimento global. É por isso que essa corrida para construir um novo tipo de geladeira é tão importante. O eletrodoméstico na sua cozinha é silencioso, mas está trabalhando arduamente em segredo e se desgastando lentamente. Ele se baseia em uma ideia centenária que utiliza peças móveis e gases químicos. Foi exatamente por isso que uma equipe de físicos na China começou a buscar uma maneira completamente diferente de resfriar as coisas. Eles sabiam que precisavam se livrar do compressor, das peças móveis e dos gases químicos. O mundo precisava de uma máquina que pudesse resfriar as coisas sem destruir o meio ambiente. E a resposta não viria da criação de um compressor melhor. Para encontrar a solução, eles tiveram que recorrer a um truque da física descoberto lá pelos anos 1800. Uma ideia centenária finalmente desperta, desde 1881. Os cientistas sabem que certos materiais reagem de forma peculiar aos ímãs. Ao aplicar um campo magnético a um pedaço específico de metal, este aquece. Ao remover o campo magnético, o metal esfria. Esse processo é chamado de efeito magnetocalórico. Trata-se de um fenômeno físico real que não requer partes móveis nem gases químicos. É uma maneira completamente diferente de pensar sobre temperatura. O efeito magnetocalórico foi uma curiosidade por muito tempo. Era um truque interessante que os físicos gostavam de mencionar, mas ninguém sabia como transformá-lo em uma máquina útil. A ideia de usar ímãs para resfriar coisas parecia impossível, pois o efeito era muito pequeno na maioria dos materiais naturais. Era possível aquecer um pedaço de ferro com um ímã, mas ele esquentaria apenas uma fração de grau. Não era suficiente para congelar água ou manter o leite gelado. Por isso, levou tanto tempo para que alguém encontrasse o metal certo. Para entender como funciona, pense em um simples elástico. Se você pegar um elástico, esticá-lo muito rapidamente e pressioná-lo contra o lábio, sentirá um leve aquecimento. Você alterou o formato do elástico e essa mudança repentina gerou uma pequena quantidade de calor. Em seguida, se você deixar o elástico voltar ao seu tamanho normal, sentirá uma sensação de frescor no lábio. Certas ligas metálicas fazem algo muito semelhante, mas em vez de esticá-las fisicamente, utiliza-se um ímã para esticar seus átomos. Quando você aproxima um ímã forte desse metal especial, o campo magnético força os átomos a se alinharem em uma linha organizada. Esse movimento atômico repentino gera calor e o metal aquece. Depois, quando você afasta o ímã, os átomos voltam a ficar desorganizados e fora de ordem. Quando se dispersam, os metais absorvem o calor do ambiente, resfriando a área ao redor. Isso pode acontecer repetidamente, milhões de vezes, e o metal nunca se desgasta. Não vaza gás e não precisa de um compressor barulhento. É uma forma perfeitamente limpa de gerar frio. Em 1976,
um físico chamado G.V. Brown decidiu construir um refrigerador magnético funcional usando exatamente essa ideia. Ele utilizou um metal de terras raras chamado gadolinium. Quando aproximava um ímã forte do gadolinium, este aquecia. Quando afastava o ímã, o gadolinium esfriava. Funcionou. Foi a primeira vez que alguém conseguiu fazer um refrigerador magnético funcionar em temperatura ambiente. Foi um grande avanço que comprovou a viabilidade do conceito. Mas, durante décadas, os refrigeradores magnéticos permaneceram estagnados como protótipos de laboratório desarreitados. Nunca chegaram às cozinhas. O motivo era um problema de engenharia frustrante. Quando o metal esfria, é preciso transportar esse ar frio para o interior da geladeira, onde ficam os alimentos. Nos projetos mais antigos de refrigeradores magnéticos, os engenheiros faziam circular água ou algum outro fluido pelo metal frio para dissipar o calor. O fluido atuava como intermediário, transportando o frio do metal para o compartimento dos alimentos. Mas a água é muito lenta. Leva tempo para fluir pelo metal, absorver o calor e retornar. Isso tornava todo o ciclo de resfriamento mais lento. Desperdiçava-se muito do efeito de resfriamento e significava que o refrigerador magnético não era potente o suficiente para competir com uma geladeira comum. O fluido se tornou um grande gargalo. Imagine tentar resfriar uma bebida quente. Se você simplesmente soprar ar sobre ele, esfria lentamente. Se colocar um cubo de gelo, esfria rapidamente. Mas se tiver que esperar a água levar o frio até o copo, demora muito. Esse era o problema das antigas geladeiras magnéticas. Elas esperavam a água fazer um trabalho que deveria ser instantâneo. A equipe chinesa sabia que, para criar uma geladeira capaz de substituir o compressor centenário, precisaria eliminar completamente o fluido refrigerante. Eles precisavam de uma maneira de transferir calor instantaneamente, sem depender de um líquido que se move lentamente. Assim, surgiu o Laboratório de Pequim e a solução sólida. Uma equipe de físicos do Instituto de Física, que faz parte da Academia Chinesa de Ciências em Pequim, decidiu enfrentar esse problema de frente. Eles fizeram uma pergunta muito simples. E se, em vez de usar um líquido, como a água para dissipar o calor se movesse diretamente de sólido para sólido? E se eles construíssem uma máquina sem absolutamente nenhum fluido? Essa era a chave para o funcionamento da tecnologia. Eles queriam eliminar completamente o intermediário. A pesquisa foi publicada em um periódico chamado The Innovation, em maio de 2024. A equipe, liderada por pesquisadores como Yuan Lin, Jing Wang e Baoen Shen, descreveu a construção de um dispositivo que chamaram de regenerador magnético híbrido. É uma maneira completamente nova de pensar sobre resfriamento. Em vez de fazer a água fluir pelo metal magnético, eles pegaram o material magnético e o aplicaram diretamente contra um material sólido diferente que conduz calor incrivelmente bem. Eles compactaram esses materiais de forma tão densa que o calor podia se mover de um para o outro sem nenhum intermediário. Não havia tubos, bombas ou fluido para retardar o processo. A equipe chinesa sabia que precisava ser inteligente. Eles não podiam usar qualquer metal. Precisavam encontrar materiais que reagissem fortemente aos ímãs e também transferissem calor perfeitamente. Eles experimentaram diferentes ligas, misturando metais até encontrarem a combinação perfeita. Quando finalmente pressionaram a liga magnética contra o material condutor de calor, os resultados foram impressionantes. O calor se moveu instantaneamente. Não havia atrasos, desperdício de energia ou necessidade de bombear fluidos. Era uma máquina totalmente de estado sólido, ou seja, tudo acontecia dentro de blocos sólidos de material. Essa era a peça que faltava no quebra-cabeça. De acordo com o estudo, esse projeto totalmente de estado sólido
eliminava completamente a limitação de frequência que impedia o funcionamento adequado de sistemas baseados em fluidos. Em termos simples, como não há fluido para esperar, o dispositivo pode realizar ciclos muito mais rápidos. Ele pode aplicar o ímã, removê-lo, aplicá-lo novamente e removê-lo em velocidades incríveis. Isso significa que ele pode transferir muito mais calor no mesmo período de tempo em comparação com protótipos anteriores. É como passar de um gotejamento lento de água para um rio de calor em alta velocidade, movendo-se instantaneamente de um bloco sólido para outro. Ao eliminar o fluido, a equipe chinesa reduziu a distância entre uma ideia interessante de laboratório e algo que realmente poderia competir com a geladeira que você tem na sua cozinha. Este projeto de estado sólido é completamente selado. Não possui peças móveis sujeitas a desgaste nem gases químicos que possam vazar para a atmosfera. Por ser composto apenas de material sólido em contato com outro material sólido, é incrivelmente silencioso. Não emite zumbido, não vibra. Simplesmente permanece imóvel, transferindo calor por meio de campos magnéticos invisíveis. Isso resolve praticamente todos os problemas do sistema de compressão de vapor centenário. É mais seguro para o meio ambiente porque não emite gases de efeito estufa. É mais silencioso para sua casa porque não há um compressor mecânico bombeando ar para cima e para baixo. E é mais durável porque não possui peças móveis que possam quebrar. Mas a equipe em Pequim logo percebeu que o que haviam construído era muito mais do que apenas um eletrodoméstico melhor. Eles haviam criado, acidentalmente, uma maneira completamente nova de transferir calor, e isso estava prestes a abrir portas que jamais imaginaram. Os engenheiros não estavam pensando apenas na sua cozinha. Eles estavam pensando no futuro da tecnologia. Se você consegue transferir calor perfeitamente sem partes móveis, as possibilidades são infinitas. A mesma tecnologia que poderia tornar sua geladeira obsoleta estava prestes a resolver um grande problema no mundo da tecnologia moderna. Além da geladeira convencional, a equipe da Academia Chinesa de Ciências não se contentou em criar uma geladeira melhor. Como seu novo design não precisava de tubos, fluidos ou vedações que pudessem vazar, eles começaram a experimentar outras aplicações. Em um artigo recente publicado na revista PNAS, eles mostraram que essa transferência de calor sólido-sólido pode ser direcionada a pontos muito específicos, quase como um bisturi térmico. É possível usá-la para resfriar um ponto minúsculo e preciso sem resfriar a área ao redor. Essa descoberta tem importância que vai muito além da sua cozinha. Os eletrônicos modernos estão ficando menores e mais potentes a cada ano. O minúsculo chip dentro do seu smartphone, a grande bateria de um veículo elétrico e os enormes servidores dentro de um centro de dados geram calor em pontos específicos e compactos. Se esses pontos superaquecerem, o equipamento para de funcionar ou pega fogo. À medida que os dispositivos ficam menores, dissipar o calor se torna um dos maiores desafios da engenharia. Resfriar esses pontos quentes de forma eficiente é uma dor de cabeça crescente. Atualmente, os engenheiros usam compressores volumosos e minúsculos tubos de refrigerante para tentar resfriar os componentes eletrônicos. Mas esses tubos podem vazar e os compressores ocupam muito espaço dentro de um celular pequeno ou de um laptop compacto. Eles também usam ventiladores que espalham poeira e fazem barulho. O sistema magnético de estado sólido muda tudo. Como não utiliza fluido, pode ser moldado e posicionado exatamente onde o calor é gerado. Imagine um minúsculo dispositivo de resfriamento magnético acoplado diretamente a um chip de computador. Conforme o chip esquenta enquanto você joga, o dispositivo magnético liga, dissipa o calor instantaneamente e mantém o chip na temperatura ideal. Sem ventiladores, sem zumbido alto,
sem produtos químicos. O mesmo sistema de estado sólido que mantém seu leite gelado poderia impedir o superaquecimento do seu celular. Poderia impedir que a bateria de um carro elétrico superaquecesse em uma viagem de verão, o que faria com que a bateria durasse muito mais e carregasse mais rápido. Pense em um ar-condicionado tradicional. É como tentar resfriar um cômodo inteiro soprando ar sobre um bloco de gelo. Funciona, mas é desajeitado. Você está resfriando tudo, até mesmo as partes que não precisam. O novo sistema magnético é como colocar um minúsculo cubo de gelo exatamente no ponto quente. É preciso, rápido e consome muito pouca energia. Essa precisão é o que torna a invenção chinesa tão empolgante para a indústria de tecnologia. Ela poderia até mesmo resfriar os gigantescos servidores que sustentam a internet sem usar quantidades enormes de eletricidade e água. Os data centers consomem muita energia apenas para se manterem refrigerados. Se pudessem usar refrigeradores magnéticos de estado sólido, economizariam energia e água simultaneamente. O que começou como uma maneira melhor de construir uma geladeira está se transformando em uma ferramenta de uso geral para o gerenciamento de calor. Os pesquisadores perceberam que seu projeto de estado sólido para estado sólido poderia mudar completamente a forma como construímos e resfriamos a tecnologia moderna. Essa tecnologia de estado sólido é tão versátil que pode acabar em lugares que você jamais imaginaria. Imagine uma nave espacial que precisa resfriar seus componentes eletrônicos sem usar ventiladores barulhentos ou vazamentos de fluidos em gravidade zero. Um refrigerador magnético sólido seria perfeito para isso. Ou pense em dispositivos médicos, como um minúsculo implante que precisa se manter frio para preservar medicamentos dentro do corpo humano. Sem partes móveis, ele nunca se desgastaria ou vibraria. As possibilidades são infinitas, e tudo começou com uma equipe tentando construir uma geladeira melhor. Mas transformar uma ideia brilhante em algo que você pode realmente comprar não é fácil. Eles haviam construído o protótipo, mas ainda havia enormes obstáculos impedindo que essa máquina chegasse às prateleiras das lojas. Eles precisavam provar que sua invenção poderia ser produzida a um custo suficientemente baixo para competir com a antiga tecnologia centenária. O árduo caminho do laboratório até a loja. É importante sermos honestos sobre o estágio atual dessa tecnologia. O que a equipe da Academia Chinesa de Ciências construiu foi um protótipo de laboratório. Em seu artigo científico, eles o descrevem como um dispositivo conceitual. Não está disponível nas prateleiras das lojas de eletrodomésticos e não há previsão de quando estará à venda. A refrigeração magnética, como categoria, ainda enfrenta grandes obstáculos antes de poder substituir a geladeira da sua cozinha. O maior deles é o custo. Os materiais magnéticos envolvidos, como as ligas de Catalina usadas em laboratório, são muito mais caros do que os gases químicos utilizados em geladeiras comuns. O gatalínio é um metal de terras raras, cuja extração é difícil e dispendiosa. Além disso, a construção de ímãs compactos e potentes, necessários para que o efeito funcione, aumenta ainda mais o custo. Não se pode simplesmente usar um ímã de geladeira barato. São necessários ímãs especializados e potentes que possam criar um campo magnético forte o suficiente para alterar a temperatura do metal em toda a área de resfriamento de estado sólido. Pesquisadores e jornalistas que cobrem o setor observaram que os sistemas atuais ainda costumam ser mais caros de fabricar do que uma geladeira convencional com compressor. Em muitos casos, esses protótipos iniciais também são menos eficientes do que um compressor padrão, consumindo mais eletricidade para realizar a mesma quantidade de resfriamento. A barreira entre essa nova tecnologia e o mercado consumidor
não desapareceu, apenas foi adiada. A equipe chinesa resolveu o gargalo do fluido que impediu o avanço da refrigeração magnética por décadas. Mas ainda precisam solucionar os problemas de custo de fabricação e eficiência energética geral. Precisam descobrir como produzir essas máquinas em uma fábrica por um preço acessível para as famílias. Se a nova geladeira custar 5 vezes mais do que uma geladeira comum, ninguém a comprará. A tecnologia precisa ser viável para as pessoas comuns, não apenas para cientistas em um laboratório. No entanto, esta pesquisa representa um verdadeiro avanço. Toda grande revolução tecnológica começa exatamente assim. Começa em um laboratório silencioso, com cientistas fazendo uma pergunta simples: e se removermos o fluido? E se usarmos ímãs em vez de peças móveis? O trabalho realizado por Yuan Lin, Jingwang, Bao, Zhenshen e sua equipe no Instituto de Física de Pequim está expandindo os limites do possível. Eles provaram que o resfriamento sólido-líquido funciona e abriram caminho para que engenheiros do mundo todo aprimorem seus projetos. A comunidade científica está acompanhando de perto essa descoberta. A equipe chinesa comprovou que o conceito funciona com um alto nível de eficiência. Agora, cabe aos engenheiros e fabricantes descobrir como ampliá-lo. É assim que toda grande tecnologia começa. Os primeiros computadores tinham o tamanho de uma sala e custavam milhões de dólares. Os primeiros painéis solares eram incrivelmente caros, mas, com o tempo, os engenheiros descobriram como torná-los menores e mais baratos. O mesmo acontecerá com a refrigeração magnética. Um dia, você entrará em uma loja de eletrodomésticos e a geladeira mais silenciosa da prateleira não terá compressor algum. É uma sensação estranha. A geladeira que zumbia na sua cozinha agora funciona essencialmente com a mesma ideia básica de uma construída no século XIX. E, no entanto, alguns laboratórios trabalhando silenciosamente com ímãs e ligas metálicas podem estar construindo o que finalmente a substituirá. Não com algo chamativo, mas com algo mais silencioso, mais simples e, se a engenharia se confirmar, mais amigável ao planeta. Tecnologias como essa raramente chegam de uma vez. Elas chegam em pequenos passos, sem glamour, em artigos que a maioria de nós nunca lê, anos antes de aparecerem em uma loja. Mas um dia, a geladeira barulhenta da sua cozinha poderá ser coisa do passado, substituída por um bloco silencioso de metal e um ímã. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique no botão Gostei. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima. Há vídeos relacionados na tela agora, se você quiser continuar assistindo. Então, aqui vai uma pergunta para vocês. Qual máquina do seu dia a dia vocês acham que será a próxima a desaparecer silenciosamente? Deixem seus comentários abaixo.